Olá, amigos do Escalados. Estamos aqui para comentar mais um jogo do Vasco da Gama, né? Dessa vez aí contra o Botafogo. Jogo que aconteceu ontem em São Januário. E o Vasco perdeu aí uma excelente oportunidade, né, para marcar 3 pontos. Visto que o Botafogo foi lá apenas para dificultar o Vasco, né? Ficou com medo de acabar tomando uma goleada que nem o São Paulo acabou tomando aí. Então ele se retraiu, né? Procurou dificultar ao máximo aí o Vasco da Gama de jogar fluidamente lá em São Januário. E o Vasco ainda logo de cara perdeu aí o jogador estrela, o garoto que está jogando uma boa bola, né? E no lugar dele entrou o Payet, né? O Payet é um jogador que vem de contusão aí, né? E realmente ainda não pode jogar um tempo inteiro, né? Ele estava já preparado para jogar o segundo tempo, mas teve que entrar no primeiro tempo aí. Fez algumas jogadas muito boas, mas não pôde dar aquele sangue, né? Correr atrás da bola que nem os outros jogadores, porque isso poderia comprometer a recuperação dele. Ele sabendo disso, né? Mas mesmo assim a torcida acabou pegando no pé dele, né? A torcida do Vasco, realmente, eles pegam mesmo no pé do jogador, né? Mas a torcida tem que entender, né? Se o jogador não tem condições de dar o máximo dele, né? Ele deu o máximo que ele podia dar, tá? Ele foi substituído, né, no segundo tempo. Não gostou da substituição, claro, ninguém gosta, né? Mas ele está ganhando minutagem aí, né? De jogo aí para poder, aos poucos, né, retornar à sua forma. Aí sim ele pode mostrar todo o seu potencial, né? Mas é um jogador técnico, um jogador bom, que vai dar uma qualidade boa para o Vasco. Então, o Vasco está aí contratando os novos jogadores, né? Vai chegar aí uma galera melhor, boa, né? Para tirar o Vasco aqui desse marasmo aqui que ele está, né? Curtindo lá o final da tabela, né? E o Vasco da Gama precisa ganhar aí umas 3, 4 partidas aí para respirar. E aí sim poder administrar os resultados até o final do campeonato. O Vasco aí, o goleiro Léo Jardim falhou no primeiro gol, né? A bola passou por baixo dele ali. A bola não foi tão forte assim, foi uma cabeçada. E já no finalzinho, né? O Vasco lá martelando em cima do Botafogo, né? O Vasco com mais tempo com a bola. Foi mais vezes aí tentar o gol do que o Botafogo. O Botafogo só queria um resultado que não fosse tão ruim, né? Tão ruim para ele seria um empate, ou tão ruim seria perder de 3-4, né? O empate seria um ótimo resultado, né? E foi isso que ele conseguiu, né? O goleiro lá do Botafogo devolveu lá o frango. Nossa, que frango, hein? Pelo amor de Deus. O cara chegou 2 dias depois que a bola passou. E aí terminou nesse empate aí. Lógico, pontuar é sempre bom, né? Mas pontuar quando você pode sair com a vitória é extremamente ruim. E ontem o Vasco poderia ter saído com uma vitória. Mas é melhor empatar do que perder, né? E vamos aí tentando, né? Agora com o estádio aí a caminho, segundo a presidência. O estádio vai ficar pronto aí em 2027, 40 e poucas mil pessoas, né? Aí o Vasco poderá conseguir um dinheiro a mais, né? Porque é importante. 20 mil pessoas, né? Não paga um time de futebol hoje. Não dá. É muita pouca pessoa e o time é muita despesa. Se você quiser ter um time competitivo, você tem que jogar no mínimo por umas 30, 35 mil pessoas, né? E o Vasco tendo um estádio de 48 mil pessoas, ele sempre poderá estar ali no limite ali de encher o estádio, né? Além do que, né? Ele pode trazer aqueles jogos que dão mais dinheiro, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético, né? Lá pro seu estádio. E aí sim, encher o estádio lá e conseguir uma boa renda, ter mais dinheiro para poder investir no futebol
e desse jeito poder crescer muito mais. Tá? Então o Vasco tem que administrar aí para não cair esse ano. E no ano que vem, sim, com os novos reforços tal, e mais alguns que possam vir, né? Aí sim tentar, por que não, né? Um título do Campeonato Brasileiro ou uma vaga na Libertadores, né? Mas eu acredito que um título no Brasileirão é possível para o Vasco, visto que os outros times, né, só se preocupam mesmo com a Libertadores, Copa Brasil, né? Mas o Vasco pode sim, se focar apenas no Campeonato Brasileiro, né, especialmente no começo, conseguir um número máximo possível para poder ter uma folga quando os times foram sendo desclassificados da Libertadores e da Copa Brasil. É isso aí, amigo vascaíno. Vamos torcer pro Vasco aí. O Vasco até agora, nessa sequência aqui, foi uma sequência, uma pedreira, né? Mas o Vasco ainda conseguiu uns pontos aí importantes. Então vamos lá, torcida vascaína. Próxima vez em São Januário, apoio total. Evite vaiar um ou outro jogador, né? Porque isso acaba atrapalhando o time, tá? Então vamos torcer aí, vamos aplaudir e vamos tirar o Vasco aí sim, desse marasmo. Tenha aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Fique com Deus e até mais.